Este daqui foi o lookinho do dia. Inclusive, eu tô me amando com esta boina que eu comprei num brechó. Brechó. Oi, eu sou a Liz. E bem-vindos a uma resenha literária. Este daqui é o comeback deste canal, tá? Finalmente estamos retornando com este canal, porque eu não aguentava mais o meu TCC, tá? Tava me dando nos nervos. Nos últimos meses, eu li muito pouco, principalmente em maio. É por isso que nós não teremos um lidos do mês, até porque em maio eu só li um livro. E em junho, até agora, eu comecei em maio, né, e eu trouxe uma herança de maio para junho, porque nós já estamos no dia 8? Estamos no dia 8 já. Então, vamos conversar a respeito. Eu li 2 livros, né, como eu falei, nessa transição de maio para junho. E foram livros que me impactaram de maneiras, assim, muito distintas, mas me impactaram de ótimas maneiras, sabe? Foi um impacto maravilhoso na minha vida. Vamos começar, então, para falar da maioral, da grandiosa Emily Henry. Pra quem não sabe, a Emily Henry é a minha autora favorita. Ela, tipo assim, tá no meu top 1 já faz um bom tempo. Nestes últimos meses, ela lançou Uma Vida e Tanto. Eu não tenho ele em mãos, porque eu gostei tanto desse livro que eu emprestei pra minha madrinha ler. Então eu não tô com ele aqui nas minhas mãos. Vamos começar contextualizando. Aqui a gente vai ter 2 escritores que eles vão estar concorrendo pela mesma vaga para fazer uma biografia de tipo assim, uma mulher, uma socialite, se eu não me engano, que era muito famosa lá nos anos 60, 80, assim. E aí chegou diversos momentos assim, diversas situações na vida dela, e ela sumiu do mapa, ninguém sabe onde essa mulher tá, ela, tipo assim, realmente tomou um chá de sumiço. E aí, depois de muitos anos, se eu não me engano são 30 anos, que ela sumiu e desapareceu, a nossa protagonista, a minha xará Alice, ela acaba encontrando essa autora, entrando em contato com ela, implorando pra fazer a biografia dessa mulher, pra conhecê-la. E aí, a Margaret, né, que é essa querida, essa senhora, chama a Alice pra ilha onde ela mora e fala assim, ó, eu até quero fazer a biografia, porém, você e este querido vão ter que, assim, ficar aqui comigo um mesinho e meio que competir por essa vaga. Então a gente tem Alice e o Hayden como primeiro plano dessa história, né, de certa forma. Então eles estão ali competindo, né, por essa oportunidade que pode mudar o rumo da carreira da Alice, né? Já o Hayden, ele já é um escritor de sucesso, ele já escreveu outras biografias e ele já ganhou um prêmio, assim, de escritor muito top. Em contrapartida, a Alice, ela é uma jornalista, ela ainda, tipo assim, tá vendo qual rumo seguir, né? E esse trabalho pode mudar a vida dela. Então, eles começam a meio que competir por essa vaga. Ele tem muito... O Hayden, ele tem extremamente a vibe dos personagens da Ellie Hazelwood. Aquela vibe de personagem, ai, como eu sou alto e grande e frio. E, nossa, eu não suporto pessoas. Ele é assim. Só que é exatamente um personagem escrito pela Ellie Hazelwood. Ele é assim, e aí você conhece o cara, e ele é um pão. Ele é um pãozinho. Ele é maravilhoso, entendeu? Eles são a nossa história de primeiro plano, então a gente vai vendo eles indo de meio que rivais, né? Um Grumpy versus Sunshine. De rivais pra amigos, pra uns amigos, assim, que tem uma química inexplicável. E em segundo plano, nós temos simplesmente a história da Margaret. Então, a Emily Henry, ela usou de um talento extraordinário que ela tem, que é trazer passado e presente nas histórias dela. Só que aqui nós temos 2 histórias paralelas, o que deixa a coisa muito melhor, né? Então a gente vai ter ali uma vibe de romance, um homem geladeira Electrolux mal-humorado e fofoca. Tipo assim, muita fofoca.
fofoca de família rica dos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que a Emily trouxe uma vibe muito da Ellie Hazelwood dentre os personagens dela, mas é o tipo de história que talvez a Taylor Jenkins Reid escreveria, mas com todo o molho que ela tem, toda a destreza. Destreza? Essa palavra existe, né? Todo negócio que ela tem pra escrever que é maravilhoso. E ela trouxe isso numa história que é extremamente envolvente, traz questões lindas sobre escolhas e sobre coisas que acontecem na vida, sobre como a nossa família nos molda, mas que isso pode ser para melhor ou para pior e que você não é obrigado a continuar moldado naquilo, que você tem o poder de mudança. Isso tudo escrito no livro e os paralelos entre as histórias é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que a Emily Henry, ela trouxe uma visão que a gente não tinha dela. Ela já escreve romances com drama, né? Romances que são para serem sentidos até quando eles têm um toque de comédia, eles são romances que são para ser sentidos de fato. Ela trouxe drama, ela trouxe fofoca, ela trouxe um tipo de história que a gente não conhecia, assim, vindo da Emily, né? Mas tudo de uma forma linda. Falando sobre os personagens, a Alice, pra mim, ela é extremamente identificável. Porque, tirando o fato de que o nome dela é o mesmo que o meu, e eu já fiquei tipo, como assim, Xará? Ela tem uma personalidade muito parecida com a minha. E isso me deixou assim. Eu lia e eu ficava, Emily Henry, você me espionou por quanto tempo? Porque a personagem tinha traços da minha personalidade e traços na história dela que eu olhava e falava assim, sou eu! E assim, de uma forma maravilhosa, né? Eu me senti muito representada em diversas partes. Eu gosto, né? Como os dois últimos livros que eu li, né? Tanto esse quanto o outro que eu vou falar. Nós temos personagens que elas são reais até demais. Uma coisa que eu gostei em ambos os livros, né? Tanto esse quanto que eu vou falar depois, é a descrição das risadas das personagens, porque nós estamos vendo, né, daqui de um tempo pra cá, uma construção de personagens que elas são mais reais, né? Então são personagens que às vezes elas não são descritas como os padrões, ou que elas se comportam como os padrões, mas não naquele tipo de personagem, eu sou diferente das outras garotas. Não, mas de uma forma muito mais madura, uma forma muito mais vívida. Eu acho que a Emily fez isso de uma forma linda com a protagonista e, tipo assim, me tocou em diversas partes. Nós também temos o Hayden, né? Que também é um personagem que esse homem me teria na palma da mão dele facilmente. Eu não tenho, assim, palavras pra descrevê-lo. Mas é aquele tipo de personagem bem Ellie Hazelwood. Ele tá ali pra fazer de tudo pela mocinha. Por mais que no começo ele se mostre frio e fechado. E aí eu odeio pessoas. No decorrer da história, ele vai se transformando nesse cara que é extremamente carinhoso. Que é extremamente, assim, faço de tudo por você. Se entregando pela mocinha de uma forma, assim... E a gente vê ele sendo construído aos pouquinhos, a história dele, a gente não mergulha numa história sobre ele, né? Mas a gente vê um desenvolvimento. E a gente tem também pedaços do passado dele que ajudam a gente a perceber esse desenvolvimento de personagem no decorrer da trama. Então, é um casal que, assim, me tocou em níveis. E a gente também tem a Margaret, né? Que é a nossa protagonista secundária, digamos assim, né? Ela que tá sendo entrevistada e a gente vai conhecendo a história dela. E é uma outra personagem que a gente vê que tá ali pra falar de erros. De erros e acertos, de escolhas que a gente faz, né? E que, tipo assim, a sua família pode ser tudo, mas ela também pode ser a sua ruína. E é lindo, é lindo. Eu amei cada um dos personagens.
os personagens secundários mesmo, né? Então aqueles que têm um papel ali na trama, mas não é aquele papel uau! Também são extremamente cativantes. Nós temos ali as pessoas ali na ilha e a gente tem os amigos da Alice que falam com ela assim esporadicamente em alguns momentos, mas ainda assim aparecem e eles cativam a gente. E foi um livro que me tocou muito. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E eu poderia continuar falando dele assim por horas a fio, porque eu realmente amei esse livro. Uma Vida e Tanto foi um livro em tanto pra mim. E é isso. Emily Henry continua sendo minha autora favorita e eu acho que vai ser pro resto da minha vida. Em seguida, eu comecei a ler Um Verão Radiante, que eu confesso que foi um livro que eu demorei horrores pra ler. Como eu disse, ele foi uma herança de maio pra junho, porque eu comecei a ler ele no começo/meio de maio e eu demorei um mês pra ler ele. Este daqui, da Carly Fortune. Eu li da Carly Fortune Este Verão Vai Ser Diferente, no comecinho do ano. E eu me apaixonei na escrita dela, ainda mais porque, olhem essa capa. Me diga se você não leria só por essa capa. É uma coisa linda, uma coisa trabalhada, um negócio meio aquarela. É lindo, 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 lindo. E aí, eu comprei ele na livraria, tava em promoção, e eu comprei. E aí eu fui ler a sinopse pro meu namorado e eu descobri que o nome da personagem era igual o nome da personagem do último livro e que é igual o meu nome. Vocês têm noção disso? Que eu sem querer peguei 2 livros pra ler que tinham o meu nome? Mentira, sem querer não. Uma Vida e Tanto eu sabia que tinha. Mas esse aqui eu não sabia, eu peguei no susto. E aí tinha meu nome e eu fiquei tipo, que isso? Em Um Verão Radiante, a gente vai acompanhar a Alice, que é uma fotógrafa que teve a vida dela, tipo assim, a trajetória profissional dela. A gente vai acompanhar a Alice. A Alice, ela é uma fotógrafa que teve a vida dela, tipo, a vida profissional dela, assim, tendo uma virada quando ela tinha 17 anos, porque ela tirou uma foto quando ela viajou pra Barry's Bay, onde ela viaja pra Barry's Bay e ela tira uma foto de um trio de adolescentes num barco. E essa foto muda a trajetória profissional dela. Ela começa a vender essa foto, ela vende essa foto. E ela começa a ser chamada para fazer trabalhos e tal. Então a vida dela dá uma enguinada a partir desse momento. Fato, ela não conhecia as pessoas da foto. Anos se passam, a avó dela, que é tipo assim, uma das pessoas mais importantes da vida dela, sofre um certo acidente e começa a entrar num limbo ali meio de depressão. Então ela pensa em levar a avó dela de volta pra Barry's Bay, pro chalé onde elas ficaram durante aquelas férias, quando ela tinha 17 anos e agora ela tem 33, se eu não me engano. No meio disso, a gente tem o faz tudo ali do chalé, que é o nosso querido Charlie. E o Charlie, ele é aquele tipo de personagem que é todo garanhão. Ai, começou pegador. E essa é a vibe do Charlie. A gente vai acompanhar, então, a Alice, que ela tem toda essa vibe de menina tímida, recatada, que nunca fez nada de interessante na vida, né? Querendo que aquelas férias que ela vai passar lá em Barry's Bay com a avó dela sejam as férias que ela vai mudar de vida, porque ela acabou de passar por um término muito ferrado, ela não sente mais aquele amor que ela sentia pela profissão dela. Então ela diz que essas férias vão ser o ponto de virada da vida dela. Ela faz uma lista de coisas pra fazer nessa viagem, coisas assim, bobas de adolescente, mas que ela não tinha coragem de fazer quando ela era de fato adolescente. E aí a gente tem o Charlie, que tem toda essa vibe engraçadinho, provocativo, e que decide ajudar ela nessa lista, de certa forma. O Charlie, eu acho muito bonito ver a forma como ele se conecta, né, numa amizade, não só com a Alice, mas também com a avó dela, né, que é essa senhora muito engraçadinha e que é muito cheia de si, independente. Eu acho muito interessante ver isso. Em Um Verão a gente também vê toda essa questão de escolhas e de crescer e de família. E a gente tem um certo found family, né? Eu descobri depois, no meio da minha leitura, que
O livro que eu ganhei depois de comprar esse, que eu ganhei o livro do meu namorado que tá aqui, que é depois daquele verão, é antes desse. Esse daqui é continuação e eu não sabia, né? E agora eu preciso ler. Mas foi um livro que eu fiquei assim, impactada. Eu não tive toda essa vibe de identificação igual eu tive em Uma Vida e Tanto, mas ainda é um livro que ele te deixa de olhos brilhando pro amor. O amor do Charlie e da Alice, ele é construído de uma forma muito bonita, porque nós vemos que os dois, de certa forma, estão em momentos difíceis, né? O Charlie, ele tá em um ano complicado, e a Alice também, como eu falei, ela não se sente mais conectada com o tipo de arte que ela faz. Ela acabou de sair de um relacionamento de 4 anos, onde ela tava noiva, né? Então a gente tem todos esses pontos, e nós vemos pessoas que estão quebradas e só querem um momento de diversão. E isso vai construído, né? Vai sendo construído naquela vibe de verão que é lindo. É lindo, eu amo romances de verão, eu sou apaixonada por romances de verão, porque a gente vê um romance sendo construído às vezes nesse período de 3 meses do verão gringo, né? Que são 3 meses, mas a gente vai vendo isso sendo construído e toda a estética, toda a ambientação ali do lago e da casa do lago. E, assim, os rolês que eles dão e os momentos que eles têm são bobos e são lindos ao mesmo tempo, né? Então a gente vai vendo como um vai corando o outro, de certa forma, no decorrer desses meses. Eu acho que eles vão muito ajudando um ao outro a se reconectar não só com a vida, mas consigo mesmos de uma forma muito bonita. Eu não sei falar sobre livros de uma maneira normal. Eu amei, né? Eu esqueci de mencionar o ponto de que o Charlie é um dos garotos da foto que fez a vida dela mudar. Eu esqueci de falar isso, né? Porque ela passou o verão dos 17 anos dela observando esse trio de adolescentes sem ter coragem de chegar lá e falar: oi, gente, então, posso ficar aqui com vocês? Não tinha essa coragem. E aí, anos depois, ela conhece o cara de uma maneira super aleatória e ela olha pra ele e fala assim: eu acho que eu tirei uma foto sua. Mas é isso. Pra esse livro eu dei 4 estrelas e meia. Foi, assim, um livro que foi muito bom de ler, muito bom de ler. Ele foi meio previsível, mas é um livro que fala do amor de uma forma simples e leve e muito bonita. E eu acho que é isso. É sobre não perder aquela magia de amar, mesmo quando, sabe, a vida adulta te sufoca e pega no seu pescoço. Então, tipo, não desista. Tipo isso, tipo assim, você pode ter 17 anos quando você tem 33. Qual que é o problema? Viva a vida! E eu achei belíssimo. Eu achei tudo muito lindo nesse livro. Teve umas partes que me irritaram. Eu ficava tipo, pra quê? Qual que é a necessidade disso tá acontecendo? Você pode me explicar? Por que você tá tomando essa decisão tão burra? Foi uma boa leitura, foi uma boa experiência. Eu fiquei, assim, muito apaixonada. Eu abri esse livro e ficava sorrindo, que nem uma bobona. Né? Eu ficava tipo, como pode o amor ser uma coisa tão linda? E é isso. Este foi o comeback desse canal. Espero estar gravando muitos vídeos para vocês. Em breve teremos vlogs. E é isso. Um beijo e tchau!